E agora nós vamos falar sobre câncer de boca. Para isso, eu estou aqui com o professor Marcelo, professor de odontologia da Unopar. Tudo bem? Tudo bem. Bem-vindo ao programa. Bom, eu gostaria que você começasse falando para a gente como que surgem essas lesões, como podem surgir essas lesões na boca que podem se transformar num câncer. Primeiramente, gostaria de agradecer a vocês pelo convite, pela oportunidade de estar aqui e levar a todos, claro, ao conhecimento de uma doença que pouca gente, de fato, conhece. Então, se nós fizermos uma pesquisa, por exemplo, no calçadão de Londrina, perguntando se existe o câncer de boca, boa parte da população vai dizer que não, que não existe. É uma doença muito comum na nossa comunidade e os fatores que levam ao desenvolvimento da lesão, da doença, já são conhecidos. Então, o principal fator que causa a doença é a presença do cigarro. Então, nós temos o cigarro, que é o principal responsável pela origem e formação da lesão. O álcool, o indivíduo que fuma, ele tem 30 vezes mais chance, probabilidade de ter câncer do que o indivíduo que não fuma. E quando isso se associa ao álcool, aumenta mais. Em 150 vezes a capacidade que o indivíduo tem de desenvolver o câncer de boca. Então, os principais fatores relacionados à origem, à formação do câncer de boca é o cigarro associado a bebida alcoólica, na ingestão de bebida alcoólica. E claro que no câncer de lábio, que a gente também já conhece, que é a exposição exagerada à radiação solar. Então, o indivíduo que é branco, que está exposto a todo momento no seu trabalho, seja na zona rural, na zona urbana, esse indivíduo, se não se proteger, sobretudo se tiver pele clara, esse indivíduo é um indivíduo propenso a ter uma lesão, um câncer de lábio, que também é muito comum. Então, esse tipo de câncer que realmente muita gente desconhece é uma coisa que não é tão rara assim, ele acontece muito? Não é tanto que esse ano o Instituto Nacional do Câncer, ele vem a cada 2 anos revisando uma estimativa de novos casos e esse ano nós temos no Brasil em torno de 15 mil novos casos surgindo de câncer de boca. No homem, ele é o 5º mais comum, então ele não é tão incomum assim, então ele é o 5º mais comum. E se nós olharmos os dados para o estado do Paraná, nós temos aí uma estimativa de 1.000 novos casos esse ano no Paraná. E se nós extrapolarmos esses dados para Londrina, possivelmente nós vamos ter em torno de uns 50 casos esse ano aqui. Então, o que a gente deve fazer? Como que a gente consegue diagnosticar que pode ter algum câncer na boca, Porque às vezes pode passar despercebido e você já vê ele num estado mais avançado. Infelizmente, hoje o que acontece é que o diagnóstico é muito tardio. O paciente, quando ele procura o profissional, quando ele sente dor, então a sintomatologia ela não acontece no início da doença. O paciente ele acaba procurando o profissional quando ele tem dor. E quando que tem dor? Quando a lesão simplesmente deixou o seu local e começa a invadir as estruturas próximas. E o indivíduo começa a sentir dor. E aí quando ele procura para o diagnóstico é muito complicado. Por quê? Quanto mais tardio for o diagnóstico, muito mais complexo é o tratamento, vai ser muito mais complicado, a eficácia reduz absurdamente e a possibilidade de cura também é muito pequena. Como acontece em qualquer outra parte do corpo também, com essa doença que é o câncer, a melhor coisa é diagnosticar precocemente. O mais precoce. E o grande problema desse diagnóstico precoce, a gente vê que depende de 2 grandes fatores. Primeiro é você simplesmente oferecer a esse indivíduo a oportunidade do diagnóstico precoce. E aí que nós temos essa responsabilidade, nós profissionais, de levar isso a conhecimento da nossa sociedade. O indivíduo tem que procurar. Ele consegue fazer, por exemplo, um autoexame em casa capaz de diagnosticar qualquer alteração? Vai depender. Esse autoexame a gente ensina para o paciente no momento que ele está na cadeira. Então, às vezes, a gente acaba até fazendo divulgações, a gente às vezes acaba recebendo panfleto de autoexame de boca, mas ele é muito sensível, na verdade. Ele depende de paciente a paciente. Tem paciente que ele vai ser capaz de olhar no espelho e ver que ali surgiu uma lesão vermelha, uma lesão branca, que pode ser que ainda não seja, mas com potencial muito grande de se transformar numa lesão maligna. E aí a melhor coisa é se dirigir a um profissional. Procurar um profissional, o cirurgião dentista, ele é capaz, e sim, ele é capaz de de diagnosticar a lesão na fase mais precoce possível e o ideal que fosse feito o diagnóstico ainda mais precoce. Como assim? A lesão ela surge, boa parte delas surgem a partir de uma lesão branca ou de uma lesão vermelha.
o cirurgião dentista ele tá habilitado, né, para fazer aquele exame muito bem detalhado e detectar essas alterações. Então essa, por exemplo, lesão branca e vermelha, pode ser que ainda não seja? Sim. E aí que seria o diagnóstico mais precoce possível. Por quê? Às vezes, simplesmente uma cirurgia resolve todo o problema. Agora, se o paciente permanece com aquela lesão, não sabe, é indolor, o paciente deixa, essa lesão pode se transformar num carcinoma, numa lesão maligna, e aí ele só vai procurar o profissional quando essa lesão já destruiu boa parte de sua boca. E aí, a sobrevida desse paciente, infelizmente, metade dos pacientes, nós temos aí 15 mil sendo diagnosticados, nós temos quase 8 mil pacientes morrendo por ano porque o diagnóstico é tardio. Que é tardio. Então, mais de 50% dos pacientes que são submetidos ao diagnóstico, eles chegam numa fase muito tardia e que não sobrevivem 5 anos pós-diagnóstico da lesão. É um tipo de doença que costuma dar mais nos homens do que nas mulheres, ou não? Sim, sim. Ele é característico ele é muito mais comum, né, em homem do que em mulher. Esses dados do INCA, ele mostra exatamente isso. Nós temos para uma população de 100 mil habitantes, 16 casos no Paraná, 16 casos para homem e 3 para mulher. Então ele é muito mais comum no homem do que na mulher. Só que existe um alerta importante porque o número de casos em mulher tem progredido e exatamente porque alguns pesquisadores acreditam que a mulher ela tem uma dificuldade muito maior de largar o vício do cigarro do que o homem. O homem consegue largar de uma certa forma mais facilmente do que a mulher. Olha só, não sabia disso. Outra coisa que eu gostaria de perguntar, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela tem os dentes, sabe, os dentes assim caninos pontudos. Isso daí fazia uma lesão na pele, né, por dentro da mucosa. E aí ela foi ao dentista, teve que colocar um aparelho depois de adulta, que ele sugeriu porque essas lesões poderiam se tornar um câncer. É isso mesmo? Qualquer lesão na boca ela pode se tornar um câncer ou como que é? Qualquer lesão não, mas o fato do trauma crônico ele entra no fator de risco para a doença. Por quê? A gente sempre orienta o paciente que usa, por exemplo, uma prótese, uma dentadura há muito tempo. Essa dentadura começa a machucar o indivíduo ali. Ou o paciente tem um dente que quebrou e fica a todo momento raspando aquele dente na mucosa, ou seja, na bochecha, na língua, qualquer lugar da boca. Vai ser a prótese ou vai ser o dente quebrado que vai causar a lesão? Não. Simplesmente o fato dessas alterações romperem o tecido, porque quem protege a nossa mucosa, a nossa pele dos agentes que causam câncer é a nossa pele. O nosso tecido superficial. Se você abre, você facilita a entrada. Então, qualquer trauma crônico na boca é orientado para que procure um profissional e faça um ajuste, veja, na verdade, o profissional vai ver qual a melhor forma de aliviar esse trauma, porque não é o trauma que vai causar, mas simplesmente o fato de abrir e deixar isso tudo exposto a todas as substâncias que nós chamamos de carcinogênicas que dão origem à formação do câncer de boca. Só para finalizar, eu acho importante você comentar sobre o vírus HPV, que agora, né, inclusive vai ser lançada a vacina, que é um dos vírus muito comum em câncer de colo de útero, mas ele também pode dar na boca? Há algum tempo já os pesquisadores eles vêm no mundo todo tentando buscar uma associação entre o HPV, né, que é um vírus sexualmente transmissível, e o câncer de boca. Não existe hoje evidência científica no mundo que comprove com certeza que o HPV causa câncer na boca, câncer de lábio e de língua, mas existe comprovação científica de que ele causa câncer de orofaringe, ou seja, atrás na região mais posterior da boca, com certeza, né? Então, com a inserção da vacina do HPV dentro do calendário vacinal em nível nacional, certamente nós vamos ter uma redução dos casos de câncer de orofaringe a médio prazo, porque vão ser crianças que vão ser vacinadas agora, possivelmente 10, 20 anos nós vamos ter uma redução absurda de câncer de orofaringe induzidas pelo HPV. Que maravilha, né? Com certeza. Que maravilha. Benefício a todos nós. Professor Marcelo, muito obrigada pela sua participação aqui no Show de Mulher. E eu gostaria que o senhor finalizasse aí passando algum contato para a gente. Então nós estamos na universidade, na Unopar. Lá nós temos um projeto aberto a toda a comunidade. Essa clínica ela acontece às quartas e quintas-feiras de manhã, vai iniciar agora dia 6 de março. Então quem quiser, né, fazer essa avaliação não há custo, na verdade é custeada pelo SUS, então a nossa clínica é do SUS,
só ligar no 3371-7767, que é o telefone da universidade, e aí pode agendar a consulta conosco, que nós vamos fazer, né, todo o atendimento necessário, e se porventura, né, houver necessidade de fazer a biópsia, vamos fazer e encaminhar os pacientes que porventura possam aí ter o diagnóstico de câncer de boca. Muito obrigado. Obrigada a você.